Seguindo adiante, para você que está nos assistindo, claro, nas multiplataformas da Jovem Pan, vamos trazer o nosso Mano Ferreira para fazer uma questão agora para o senador. Vamos que vamos. Bom dia, senador. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema que tem chamado tanta atenção. E um dos pontos confusos para muita gente é relacionado à expressão terrenos de marinha, que faz muita gente achar que são terrenos da Marinha, né? Eu queria que o senhor esclarecesse como que funciona isso, por que tem esse termo. E o segundo aspecto a gente está falando sobre a eliminação de várias taxas, que inclusive são uma pauta muito antiga. Eu lembro que o ex-senador Marco Maciel, por muitos anos, lutou pela extinção dessa taxa de foro, laudêmio, etc. Mas a pergunta é, a gente tem alguma estimativa de quanto isso significa para os cofres públicos hoje? Quanto que estamos cobrando a mais, né, nessa bitributação dos brasileiros, nessas taxas que podem ser extintas com a PEC? Mano, acho que a sua pergunta fecha bem o que eu posso concluir de pontos mais importantes dessa PEC. Na verdade, não são, como você falou, não são terrenos da Marinha do Brasil, né? São terrenos de Marinha, e se deu esse nome lá atrás, porque, enfim, desde a época de 1831 é que se mede essa faixa desse terreno. Você tem uma ideia maluquice, como é que é desatualizado, mano? Vou resumir aqui, a média das marés altas, no ano de 1831, você pega uma faixa de 33 metros, depois disso, aí que você começa a ter autorização para construir alguma coisa nesses terrenos ditos de Marinha, que na verdade são terrenos da União, são propriedade da União. Essas três taxas, o foro, laudêmio e a taxa de ocupação, o governo arrecadou ano passado 1,1 bilhões de reais com essas taxas. E eu digo que o governo, por incrível que pareça, não vai perder dinheiro, porque a PEC prevê duas formas de transferência de propriedade da União. A gratuita, como eu falei, aquele exemplo lá do pessoal do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, porque são habilitações de interesse social, e todas as outras formas, mano, são onerosas. Então vai se pagar. Se aquela pessoa que hoje ocupa esse imóvel quiser comprar esse título definitivo da União, como está aqui na PEC, ele vai ter que pagar uma taxa. E das dezenas de milhares de imóveis que a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão do governo federal responsável por, enfim, regulamentar e fiscalizar essa parte, eles estimam que esses imóveis que eles têm lá mapeados estão avaliados em aproximadamente 110 bilhões de reais. Imagina só, a gente está falando de 1 bilhão aproximadamente de arrecadação ao ano contra esses imóveis que valem 110 bilhões de reais. Vamos supor que se pague uma pessoa paga uma parte desse valor, dessa avaliação, para ter esse título de propriedade. São dezenas de bilhões de reais, mano, que a gente pode reverter para, inclusive, preservação do meio ambiente. São recursos que podem ser usados ali para infraestrutura em locais com potencial turístico. Você pode usar esses recursos para fazer ali a proteção da orla, para ficar mais resistente àquelas ressacas. Você pode fazer ali o replantio de manguezais em áreas já degradadas, de Mata Atlântica. Você pode fazer uma série de intervenções com esse dinheiro que certamente vão beneficiar o meio ambiente. Pode fazer toda a parte de saneamento básico em praias onde isso não existe. E a gente vê, lamentavelmente, aquelas línguas negras invadindo as praias, algumas até no próprio Rio de Janeiro, o que é lamentável. Então, essa PEC é favorável em todos os sentidos. E, obviamente, é o caso, um princípio que eu sigo aqui, mano, que o Estado, nesse caso, atrapalha. Né? O Estado não é a solução, o Estado é o problema. E esse é mais um exemplo de como o Estado é um problema. Qual o sentido tem de ficar pagando aluguel para o governo federal desses imóveis, dessas propriedades, repito, já ocupadas? Não tem nenhum impacto ambiental, não vai haver invasão de nada, estímulo à grilagem, nada. O terreno que é vazio hoje continua sob domínio da União. Então, tenho a convicção de que, com essas explicações, ao longo do tempo, a gente vai conseguir desfazer essa narrativa mentirosa de que é uma PEC que trata de privatizar praias ou de fechar os acessos a praias. Isso não é verdade, isso é mentira. E aqui, essa PEC deve ser aprovada, sim, com grande maioria, tanto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como aqui no plenário também.